E aí, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. A gente sabe que dentro dos diversos setores de fundos imobiliários existe uma diferença de rendimento entre cada setor, como por exemplo os fundos imobiliários de papel que costumam pagar mais que os fundos de shopping ou galpão logístico. Nesse vídeo eu trouxe um comparativo de rendimentos entre todos os setores de fundos imobiliários, ou seja, qual rende mais entre os setores de papel, logística, lajes corporativas, imóveis e hospital. Você tem noção do quanto está rendendo cada um desses setores? Eu vou comparar aqui junto com vocês e vou mostrar também quanto que rende R$ 1.000 e R$ 100.000 investido em cada um desses setores, para você ter uma noção aí de como os setores de fundos imobiliários andam distribuindo os rendimentos. Bom, e para eu fazer essa comparação eu vou mostrar para vocês como funcionou a dinâmica. A primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui no site do Funds Explorer e pegar o ranking de todos os fundos imobiliários. Eu copiei aqui todos os fundos imobiliários e colei eles numa planilha do Excel, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês agora. Nessa planilha aqui, com todos os dados colados, eu primeiramente arrumei os dados, né? Então eu coloquei uma letrinha bonitinha para as coisas ficarem mais fáceis, coloquei uma fonte legal e aí eu fiquei com uma lista de todos os fundos imobiliários disponíveis hoje na nossa Bolsa Brasileira e todos os respectivos dados de cada um desses fundos. E aí a nossa análise sobre a média de pagamento do nosso setor, ela vai basear no seguinte: a gente vai pegar os melhores fundos imobiliários de cada um desses setores e vai fazer a média de rendimento entre eles, porque aí a gente tem uma comparação melhor. Se a gente pegar todos os fundos imobiliários, corre o risco da gente pegar alguns fundos imobiliários que são ruins e que a gente não investiria de nenhuma forma, e aí eles podem atrapalhar o nosso cálculo. E aí, para selecionar esses que são melhores aqui na planilha, eu parti de dois princípios. Um princípio de liquidez, ou seja, eu vou escolher os fundos que tem maior negociação, aqueles que as pessoas mais negociam dentro da Bolsa de Valores. E dois, eu peguei fundos imobiliários que já existem na Bolsa de Valores há mais de um ano. Fundos com menos de um ano eu não peguei porque eu quero fundos um pouco mais consistentes. E aí no meu processo de filtragem, né, eu basicamente vim então aqui na liquidez diária, né, e aqui eu coloquei fundos imobiliários com liquidez menor que 5 mil. Então eu filtrei aqui primeiro, né, todos que tinham liquidez menor que 5 mil e apaguei todos da minha relação porque todos esses são pouco negociados e não faz sentido para a gente analisar eles. Apagando esses aqui, deixando só os com mais de 5 mil negociações no dia, agora a gente vai vir para aqueles que têm uma média de dividend yield muito baixo, ou seja, que distribuem muito pouco dividendo ou que começaram nos últimos meses. Esse filtro aqui que eu tô pegando é o de dividend yield médio dos últimos 12 meses, e aí eu vou pegar aqui, ó, todos que são menores que 0,5% ao mês. E aí aqui nesses menores que 0,5, a gente vê que tem vários que distribuíram zero, que provavelmente iam atrapalhar a nossa conta, e tem uns com dividend yield muito baixo, né, como esse daqui de 0,43. Como está muito baixo, muito provavelmente nenhum de nós investiria, eu vou apagar também. Então excluir aqui todos com dividend yield zerado para não interferir nos nossos cálculos. Dessa forma, limpando tudo, a gente tem fundos imobiliários com liquidez diária sempre maior que 5 mil, que é, né, o mínimo aí que a gente faz quando a gente vai investir, e também a gente pegou fundos imobiliários que têm rendimentos maiores que 0,5% ao mês, né? Menor que isso não vale a pena e a gente acaba não analisando tanto. A lista de fundos imobiliários deu 112, então a gente vai fazer uma média aí com esses 112. Só que antes eu vou distribuir eles entre setores, né? Então eu vou pegar todos os setores disponíveis aqui dentro do meu Excel, vou copiar esses setores para uma outra aba e aí vou colocar eles numa lista aqui e excluir todos os setores repetidos, deixando um setor de cada para a gente poder fazer a média. Então dentro da parte de dados também, né? Eu já estou fazendo até o tutorial em Excel, eu vou substituir, vou colocar tudo a coluna A e aí eu apaguei todos os repetidos e deixei um de cada setor aqui. Dessa forma a gente tem fundos de títulos e valores imobiliários, que são títulos de papel, tem de logística, que são galpões logísticos, a gente tem fundos híbridos, que são uma mistura de fundos de tijolo e fundos de papel, a gente tem fundos de lajes corporativas, que são fundos que as pessoas alugam aquelas lajes comerciais, né, para escritórios e tudo mais. Tem a questão outros aqui, que são aqueles que não se enquadram em nenhum desses outros aqui que eu já falei, né, e tem os de shopping. E aí, agora é só fazer a média com os dados ali que a gente pesquisou. E para fazer isso, eu vou puxar a fórmula de média, né, e aí vou pegar o intervalo para fazer média, que vai ser o intervalo da média dos últimos 12 meses de rendimentos. Vou dar um enter aqui e ele vai me falar a média de cada um desses setores. Dessa forma aqui a gente tem uma média de 1,10% no setor de títulos e valores imobiliários, que são os fundos imobiliários de papel. Agora a gente vai puxar a fórmula para os outros setores e aí a gente tem o resultado nos galpões logísticos de 0,77%, que é a média de rendimento desse setor. A gente tem uma média de 0,78% no setor híbrido, 0,70% no setor de lajes corporativas, o setor de outros está dando 1% e o setor de shopping está dando 0,69%. Ou seja, nos últimos 12 meses, os fundos imobiliários de shoppings foram os que menos distribuíram rendimento para os investidores.
A gente pode bem considerar que teve uma pandemia ali em 2020, né, que trouxe alguns prejuízos para 2021, mas como a gente está pegando o finalzinho de 2021, a gente vê que já era hora deles terem se recuperado, né? Para saber como que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, a gente tem que fazer mais análises. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui só fazendo análise de fundos de shoppings e fazendo umas projeções aí de quanto eles pagaram nos últimos 3 meses e como que tá sendo essa recuperação. E aí é o seguinte, agora que a gente já tem essas porcentagens, né, a gente vai verificar aqui com investimentos de R$1.000. Então eu vou colocar R$1.000 aqui pra gente ver, vou colocar R$10.000 também pra gente poder ter outra noção e vou colocar R$100.000 aqui também pra gente poder ter 3 vieses, né? Vou passar isso aqui para real e aí agora é só pegar e multiplicar esses valores aqui pela porcentagem pra gente ver quanto renderia aqui cada um desses, né? No caso aqui, renderia 10,99 no setor de títulos, 7,75 em logística, 7,81 em híbrido, lajes corporativas 7,4, R$10 em outros, né? E 6,90 em shoppings. R$10.000 puxando a fórmula aqui então, né? Dá 109,87 em logística, puxando mais para baixo aqui a gente tem 77,45, 78,14, 70,44 em lajes, 153,69 em shoppings. Puxando mais uma vez aqui pra gente ver 100 mil então, né? 1.098 em títulos, 774 em logística, 781 em híbrido, 704,44 em lajes corporativas, 1.529 em outros e 690 em shoppings. Então a gente consegue ver aí que tem sim uma grande diferença entre os setores. E aí muita gente me pergunta, né? Pô, Guilherme, então se os fundos de papel estão rendendo mais, eu devo deixar todo o meu dinheiro neles? E eu sempre te falo, não, você não deve deixar o seu dinheiro todo neles. Os fundos de papel, eles não são igual aos fundos de tijolo, que tem a correção da inflação na valorização da cota. Porque assim, os fundos de tijolo, eles representam imóveis de verdade. E à medida que o tempo vai passando, né, e as coisas vão aumentando de preço, o preço dos imóveis também aumenta. E consequentemente o valor patrimonial desses imóveis aumenta e isso reflete no fundo. O valor da cota daquele fundo passa a ficar maior. Ou seja, os fundos de imóvel físico, eles tendem a ter uma valorização na cota por conta da valorização dos imóveis. No entanto, isso não acontece com os fundos imobiliários de papel. Porque como os fundos imobiliários de papel não têm nenhum imóvel físico, não tem nada lá neles para ficar valorizando e corrigindo o valor da cota, né? Não tem jeito de nada valorizar. A única coisa que é corrigida pela inflação nos fundos de papel é a taxa de rendimento dos contratos que eles fazem ali de renda fixa. Então, à medida que as coisas vão ficando mais caras, eles vão recebendo mais dinheiro e aí eles repassam mais dinheiro para o investidor. E é aí que tá. Enquanto um te repassa essa correção da inflação no rendimento, ou seja, você recebe um rendimento maior por conta desse repasse da taxa da inflação, o outro repassa essa taxa da inflação na valorização da cota. Então, por mais que ele vai te distribuir um pouquinho menos ali, a sua cota tende a ter uma correção no valor dela, enquanto o de papel não tende a ter essa correção. Por isso que o fundo de papel paga mais, porque ele reflete o andamento da inflação no rendimento e não no valor da cota. E além disso, vale a gente ressaltar que quando você deixa seu dinheiro só num tipo de fundo, né, que é o fundo de papel, por exemplo, para ganhar mais rendimento, você está arriscando muito mais seu dinheiro do que se você diversificasse entre outros. Porque os fundos imobiliários, eles funcionam em períodos, né? Tem período que a taxa de juros vai ser mais alta e o fundo de papel vai pagar mais e consequentemente ele vai ficar mais valorizado, mas tem períodos que a taxa de juros vai estar menor e aí o fundo de papel vai pagar menos e aí ele vai ficar mais valorizado. Se você investe no fundo de papel no momento que a taxa de juros está alta, só pensando em receber altos rendimentos, no momento que essa taxa baixar e o rendimento do fundo de papel diminuir, esse fundo ele vai desvalorizar bastante lá na bolsa de valores, como está acontecendo agora. E aí se o seu dinheiro estiver alocado só nesse tipo de fundo imobiliário, vai desvalorizar um montão lá na bolsa e com certeza você vai ficar desesperado. Eu vejo muita gente fazendo isso e aí o pessoal tende até vender o fundo imobiliário desvalorizado, achando que aconteceu um monte de coisa errada com o fundo e perde um monte de dinheiro na bolsa de valores. Sendo que na real o fundo não está ruim, é só o momento da economia que não está favorecendo ele. E aí se você diversifica, você não tem esse problema, porque geralmente quando a taxa de juros está mais baixa, os fundos de papel caem, os fundos de tijolo tendem a se valorizar. E aí você vai ter uma compensação. No momento que os seus fundos de tijolo estiverem se valorizando, os seus de papel vão cair um pouco, mas no momento que os de tijolo caírem, os seus de papel vão valorizar. Então vai ser meio que uma balancinha, sabe? Protegendo mais o seu dinheiro e te deixando com menos desvalorizações abruptas dentro da bolsa de valores. Por mais que você vá receber um pouquinho menos ali diversificando, né, do que se você colocasse só no que rende mais, você vai ter mais segurança e mesmo assim ainda vai ter um rendimento bom, né? E aí, para vocês terem uma noção de diversificação, né, vamos fazer uma média aqui para ver quanto que você receberia se você diversificasse. Então eu vou pegar aqui, ó, carteira diversificada, colocar uma carteira D aqui e aí eu vou pegar uma fórmula de média. E aí nessa minha média eu vou selecionar 4 setores diferentes. Vou pegar aqui o setor de papel, o setor de logística, vou pegar o setor de lajes corporativas e o setor de shoppings. Fazendo a média entre esses 3 setores aqui, você consegue um rendimento de 0,82. É maior que a média, por exemplo, se você investir só em logística, híbrido e shoppings, e é um pouquinho menor do que você investir só em títulos e valores imobiliários, né? Mas em compensação você tem o seu dinheiro mais seguro.
puxando a questão dos rendimentos aqui, né? Renderia aí para você 8,17 com R$ 1.000 investidos, 81,69 com R$ 10.000 investidos e 816,91 com R$ 100.000 investidos. Então é um valor bom aí, acima da média dos fundos de tijolo, um pouquinho abaixo que os fundos de papel, mas um valor totalmente seguro para você não ter muita preocupação e ficar exposto a um setor só. Belezinha? Esse vídeo aqui então foi para te mostrar as diferenças de rendimentos entre os setores dos fundos imobiliários. Se ele te ajudou de alguma forma a definir algum setor que você quer investir ou entender um pouco mais sobre a diversificação entre os setores, deixe seu like aqui porque ele me ajuda a trazer mais vídeos aqui pro canal e me mostra que vocês estão realmente gostando desses vídeos, né? Se você não estiver gostando, você pode deixar um dislike também. Acho que o que importa é você avaliar o conteúdo, né? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, eu adoro conversar com vocês. Se inscreve para receber mais vídeos aqui e eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço e até mais!